Vamos pro Marião? Já direto? Então, Zuzu. Pois não. Eu falei demais, pra né? você, falou bonito aqui. Nós temos agora o ator, o cantor, o apresentador, o ex-secretário da Cultura do Brasil. Receba agora Mário Frias. Fala, garoto. Gostou da apresentação? Olha ele aí, ó. Fala. Pô, agora a imagem ficou bem mais feia, tava bem melhor com a Ana, hein? Opa, mas vai fazer. A vida é assim, meu amigo. A vida é só injustiça. Ô, Mário. Você não envelhece, não, né, mano? Porra, você não sabe. Há quantos anos que eu vejo você nessa imagem? Não, eu tô mais. Eu já não. Fósforo que não dá luz. Por dentro. Ah, é uma tristeza. Deixa eu falar um negócio pra você. Você é pré-candidato, é isso? Por isso você saiu fora? Cara, na verdade, assim, foi uma conversa com o presidente, né? Ele sabe da importância que é ter um congresso forte, né? A gente percebeu isso ao longo desse mandato, né? Talvez mais do que em toda a história política do Brasil, a gente percebe que o presidente precisa de apoio no congresso, né? Ele deu a missão e eu vou cumprir, se Deus permitir. Você é o quê? Deputado? Você é pré-candidato? Sou pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Por São Paulo? Ó, mais um aí, hein? Pô, tá, segura. Muitos candidatos. Quem tem aqui? Tem vários pré. Tem vários candidatos. Por enquanto é pré-candidato. Não pode falar candidato, senão o cara perde o Leonardo. Só pra... Não sei porque tem essa lei. Bobeira, ninguém sabe. Leis tolas do Brasil. Só pra pegar esse teu gancho, Emílio, perguntar pro Mário, essa questão da estratégia do Bolsonaro dos ministros serem candidatos a deputado. Porque na eleição passada de prefeito e vereador, ele não foi muito bem na indicação de prefeitura, não fez muito, né? Prefeito, que nem a gente fala aqui. Qual é a estratégia dessa forma do Bolsonaro? É realmente evidenciar essa situação do STF para lotar ali o legislativo? Olha, cara, eu acho que é uma questão de confiança, né? Eu acho que, acima de tudo, é uma questão de confiança, né? A maioria das pessoas que saiu dos ministérios tem uma união, né? Tem uma relação mais próxima com o presidente, que eu acho que é o que ele pensou quando ele pediu para algumas pessoas se candidatarem. Mais do que tudo, é uma questão de já conhecer o trabalho, né? Afinal de contas, eu fiquei 2 anos quase à frente da Secretaria Especial de Cultura e obviamente que o dia a dia do trabalho, da batalha é que conta nessa hora, né? Você vê a presença do Tarcísio como governador de São Paulo, fez um trabalho magnífico, né, como ministro, e eu acho que tem muito mais a ver com isso, né, com uma questão de confiar no trabalho das pessoas, do que propriamente com alguma questão em relação ao STF. Acho que a gente percebe, como cidadão, que faltou força no Congresso, né? O presidente muitas vezes ficou sozinho em combates que precisariam ter mais a presença do Congresso. Acho que é por isso, muito mais por isso do que qualquer outra questão. Acompanhando você, meu querido Mário, tudo bem, querido? Zuckerman aqui. Fala, irmãozão. Tudo bom, Zucker? Saudades da época, das micaretas. Invadia festa demais você. O Marião era o rei do sertanejo, ele já usava abadá. Chapelão. Muito antes de falarem mal do Gustavo Lima, ele estava lá com o chapelão dele, voando no camarote. Muito. Eu lembro. Nós, né? Nós Fala também. Verdade. É verdade. Época de solteiro, não vamos expor ninguém aqui. Mas, eu queria falar sobre... Eu lembro. Eu queria falar do Gustavo Lima, porque eu acompanhei seu post. Porra, na voltou rede. o assunto. É o assunto do momento. Não é voltou. É verdade. Ou você entra no factual ou você fica discutindo. Não, pode falar o que você... Foi muito indelicado com a minha parte. A gente meia hora já falou sobre isso. Mas pra preparar pro cara. Claro. Quem é o cara? O Mário Frias, que tá nesse assunto. Por quê? Porque quando vê algum ator da Rede Globo, ele vai lá, contesta, briga e o cacete. Com o Gustavo Lima, essa história ficou muito obscura, porque veio uma pauta também um pouco do lado da Anitta, um sertanejo que é o Zé Neto foi lá falar da Lei Rouanet, e acabaram todos os sertanejos mesmo ficando meio chateado. Inclusive o Gustavo Lima foi exposto num linchamento virtual. Você pode dar uma explicada pra gente por que o seu apoio pro Gustavo Lima? Cara, o apoio para o Gustavo Lima é algo pessoal, né? Eu conheço o Gustavo há alguns anos, né? Como você disse, eu trabalhei 2 anos no universo do sertanejo, com um programa que a gente exibia antes do Pânico na Rede TV, chamava-se Super Bowl Brasil. E mais do que tudo é a covardia desse linchamento, né, cara? São pessoas que pouco entendem do que estão falando, a maioria das vezes, né? Eu vi influencers gravando vídeos fazendo piada. E a meu ver, assim, não é um assunto pertinente para se fazer piada. Primeiro que o quadro que a gente
encontrou na Secretaria de Cultura, principalmente em relação à Lei Rouanet, foi um quadro de privilégios, né? Um quadro de favorecimentos, né? De favorecimento aos amigos do rei. Isso é muito triste. Em momento algum houve um combate desse governo contra os artistas. O que houve foi uma movimentação de um grupo que se intitula a classe artística ou setor cultural, e que é um grupo que foi muito privilegiado, pelo menos nas últimas 2 décadas, com o recurso, né? Você vê que a gente herdou um passivo de 13 bilhões de reais, dos quais 80% ficaram na mão de 10% de empresas. Isso, a gente não pode considerar isso uma política pública, né? O Estado tem a obrigação de distribuir esse recurso, né, de maneira igual, né, plural para todos os artistas brasileiros. E no caso do Gustavo, o que eu percebi foi um ataque covarde, né? E eu tenho que falar aqui que o sertanejo é muito independente, né? O sertanejo ele se renova ano a ano, independente de Lei Rouanet, né? E isso é algo muito bacana. Como eu disse antes também, né? Eu não sou contra a lei. A lei é um mecanismo muito positivo, mas não para ser usado da forma com que era usada, para fazer palanque político e ideológico. E a gente viu isso ao longo do meu mandato, com manifestações de Ivete, de Daniela Mercury, de uma série de outros artistas, né? E a verdade é que a lei é um mecanismo muito positivo, mas não da forma com que ela era utilizada. Muito bem, muito bem. Tá aí, mano. Eu acho que artista não devia pegar bandeira política. Não. Eu acho que o artista devia transcender. Humorista, Sim, o político cantor, acaba pegando a arte do cara. É que pegaram no pé do gol. O Gustavo Lima nem sei em quem ele vota. Não, mas ele não se manifesta. Então, mas pegaram abertamente. Não, calma, se muito. manifesta. Pelo Pegaram, amor de Deus, não que nem Chico Buarque. Pegaram ele. Se manifesta. O pai dele Ele é se amigo do manifesta. Bolsonaro. Não sei. Ele é. Eu sei, mas não interessa. Não interessa. São Todo coisas mundo tem. diferentes. Deixa eu falar. Todo mundo tem direito a ter a sua identidade. posição. Não, e também tem a sua ideologia. Claro, tem cara exato. que é mais da esquerda, tem cara que é mais da direita. O humorista, o apresentador ou o cantor que começa a pegar a bandeira, ele vai pedir voto. Isso. Sim. Pro ser humano. Essa é a questão, Emílio. Aí que Essa tá. é a questão principal. Isso. Você pede voto pro cara, você dá a mão pra ele e ele te leva pra onde você quiser. Nunca mais E larga a tua mão. E a gente gosta dos artistas. Lógico. Tem um monte de artistas que eu gosto também. Sim. E acho que eles não deviam entrar nessa de ficar pedindo voto. Mas também Porque faz o político vai roubar a Mas arte do também cara. faz o que quiser. Eu não tô aqui porque eu não quiser. Faz o que quiser. Quiser pedir voto. Vai, não enche o Mas saco. eu acho, Emílio, eu acho que você tocou num ponto muito importante da discussão toda. Você como cidadão, eu como cidadão, a gente pode ter a opinião política que a gente quiser. Eu acho que isso é o bacana da democracia, divergir, conversar, às vezes convergir, às vezes não. Mas a questão toda em relação ao Estado, ao posicionamento dos artistas em relação ao Estado, é que fica muito claro que a elite que bate nesse governo abertamente é a mesma elite que se fartou dos recursos nas últimas décadas, não há dúvida. Eu fiz um levantamento básico aqui pelo Versalic.com, que qualquer brasileiro pode acessar. O Gustavo não pegou recurso público. Então, eu concordo com você. Eu acho que a arte deveria ficar fora do palanque político, tá? Mas o artista em si, ele tem direito de se manifestar, sim. Só que engraçado é que quando um artista, principalmente nesse período que eu estou falando enquanto gestor, enquanto estive gestor da pasta, os artistas que me atacaram recorrentemente são os artistas que apoiam o Lula, descaradamente. Sim, é o pessoal da canhota, são os canhoteiros. Não, mas você estava ocupando um cargo público. Você teve 2 infartos. Imagina o que te encheram o saco. Meu Deus, cara, quase o Frias, porque o Frias também é um cara do métier, pô. A gente conhece o Frias, fez novela. Ator, ele era lá de dentro. É um cara que a gente conhece. Circula. É do meio. É um cara da nossa, ganha cachê, vai lá, faz o negócio. Ele foi pra lá, bateram no cara, o cara quase foi pro saco. 2 vezes. Que a turma bate, né? É isso mesmo. Mas tô ligado. Mas vai pra política, é isso, né? Esse é que é o jogo. E, porra, Gustavo Lima, coitado, não tem nada com isso. Nada. Né? Mas também
O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver Não, esse porque são problema? casos assim recentes e factuais. Acho que tem um caso que talvez é a Daniela Mercury, que foi lá fazer um showmício. Ela foi contratada. Showmício. Showmício, é diferente. É diferente. O Lula foi lá fazer lá no Pacaembu, o cacete tá, o PT. E é uma diferença entre você ser contratada pra pedir voto do cara tá fazendo um show. Eu acho que é isso, né, Marião? Eu acho perfeito, Zucker. Eu acho exatamente isso. E a gente viu, né, ao longo dos anos, o showmício era algo legal antigamente, né? A gente, como o Emílio falou, não tem mentira. Eu sou artista, vivi de cachê, de presença. A gente tá nessa brincadeira aí há quase 30 anos, né, cara? Tenho muito orgulho da minha profissão, nunca fiz nada de errado. Agora, a questão, é isso que eu falei, a questão é que fica muito claro quem são os que batem nesse governo. São os mesmos que estavam aí na virada cultural, com cachês milionários. Então, você está batendo no Gustavo Lima porque uma prefeitura contratou o Gustavo? Ora, então você tem que bater no prefeito, você tem que fazer uma investigação dentro dos fatos da contratação do show. Agora, nós que vivemos disso e sabemos disso muito bem, Zucker, quantas vezes a gente se encontrou nos camarotes de eventos sertanejos e rodeios? Total. Por quê? Porque um evento desse, ele move o município economicamente, turisticamente, culturalmente. É muito importante quando um artista da envergadura do Gustavo vai para um evento como esse, porque a gente sabe que isso é importante para a cidade, para o município. Então, não há uma crítica. Como eu falei, eu não critico a lei. A lei é um mecanismo muito importante para o fomento à cultura, para os artistas em início de carreira, como o presidente Bolsonaro sempre fala. Agora, não foi o que a gente viu. Tanto que a gente assistiu aí em São Paulo o show da Daniela, não foi um show. Qualquer pessoa que estava ali percebe que aquilo foi um showmício, com presença, inclusive, do Lula no palco. Então, dois pesos e duas medidas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode criticar o Gustavo como pessoa, dele ter a opinião política dele, que eu nem sei qual é, para falar a verdade. Eu mesmo nunca vi ele fazendo abertamente nenhuma manifestação. Agora, você viu durante a pandemia vídeos do Lula lá, que são artistas, sim, de massa, são artistas de relevância, até internacional. E o que é? O brasileiro não tem direito a escolher o que ele quer? Por que esse ataque vil, semanal, diário, né, sobre a minha pessoa? Eu pergunto para vocês, eu devolvo essa pergunta para vocês. Se vocês estivessem sentados na cadeira que eu sentei e assistissem, né, e tivessem a oportunidade de conhecer a fundo esses dados, esses fatos de favorecimento, de mau investimento com recurso público, vocês fariam diferente? Eu assisti 30 anos de má política no Brasil, gerando violência, sem investimentos em educação, segurança pública, saúde. Eu não estava satisfeito com o Brasil em 2018 e o Brasil foi às urnas e elegeu Jair Bolsonaro. E será que a gente não... Porque às vezes o que as pessoas esquecem é o seguinte: um líder do executivo como o presidente da República, ele é a voz de quem o elegeu. Se essa voz está sendo cerceada, calada, censurada, é a voz do povo que essas pessoas estão censurando. Então, há que se fazer uma distinção entre o que é realmente o artista brasileiro, plural, de norte a sul, leste a oeste desse país continental, e o que é essa classe artística, esse tal de setor cultural que se autoaplaude, se acha no direito de atacar a quem quiser. Há uma diferença muito grande nessas duas posições. Eu vou fazer um break rapidinho só para a rede de rádio. A gente continua aqui na TV e a gente está conversando aqui com o Mário Frias, foi secretário da Cultura durante muito tempo, quase teve um piripaque e agora vai continuar. É pré-candidato. Quase transcendeu. Quase transcendeu. Pré-candidato a... Mas você também pegou uma bucha, né, Frias? Você também pegou uma bucha bonita. Cultura é muita bucha. Você pegou uma bucha bonita. Você sabe, Emílio, que às vezes eu me lembro ainda na Globo, quando você e o Bola ficavam naquela bolha, lembra? Sim, aquela bolha de DJ, cara. Sim. E é isso, irmão. Você faz parte da história do rádio, da TV, né? A gente conhece essa brincadeira há muitos anos para se deixar levar por narrativas, né? A gente estava lá dentro, a gente conhece como funcionam essas narrativas. E como eu falei,
agora a gente vai ter uma eleição em 2022. Esse povo que não quer o presidente Bolsonaro tem o mecanismo das urnas, né? Vai lá e vota no candidato que você escolher. Essa é a democracia. Mas por quê? Né? Por que a gente passou quase 4 anos desse governo, terceiro ano desse governo, apanhando tanto dessa mídia ou de um grupo específico? Né? Para mim fica muito claro que é o grupo que ficou insatisfeito com as decisões desse governo, né, de acabar com a farra com o dinheiro público. Muito bem. Então vamos pro break aqui na rede de rádio Jovem Pan. A gente continua o papo aqui na TV. Vai lá, Reginaldo. Faltou só o Kiozinho, né, Dedê? Muito bem. O Samidana tem uma pergunta agora para quem está acompanhando aqui na TV Jovem Pan. Tudo bem, Sami? Tudo em ordem. Eu sempre fico assim, meio receoso. Eu não gosto da Lei Rouanet, porque eu acho que é uma anomalia no sentido que muita gente precisa de dinheiro, arte é importante, assim como vários outros empregos também são, famílias dependem disso. Eu queria que você desse a sua análise, agora que você passou por lá, o que você acha que foi bom da Lei Rouanet, o que você acha que deveria mudar, a gente está indo no caminho certo, porque ainda se gasta muito dinheiro via a Lei Rouanet. Sami, é o que eu falei. O mecanismo ele é muito positivo, sim, mas ele foi muito mal utilizado, justamente porque ele privilegiou, né? Ele centralizou esse recurso. E você viu diversos escândalos ao longo dos anos com a má utilização da lei. Nós fizemos uma alteração na ação normativa da lei acho que foi no dia 8 de março, nós fizemos essa alteração. Uma das alterações importantes foi a gente baixar o teto da captação do recurso para 500 mil. Eu tive agora aqui no interior, em Pirassununga, num centro cultural de capoeira, né, que é uma arte tradicional, né, brasileira de muitos anos, e o diretor desse centro cultural de capoeira, ele estava muito feliz, que ele falou, cara, quando você baixou o teto, você possibilitou que a gente pudesse participar desse processo, né, de aprovar um projeto de 150 mil que vai fazer a diferença para o lugar. Então, o que acontece é que quando o recurso ficava lá na casa dos 10 milhões, somente grandes artistas tinham essa possibilidade de apresentar os projetos para as empresas. Uma outra coisa que é interessante que nós fizemos também, no sentido de democratizar, é que a cada R$1 milhão captado para um grande projeto, a gente colocou a obrigatoriedade de que 10% desse recurso fosse investido num projeto que nunca tenha sido contemplado com o recurso. Então, eu sei que você tem uma visão econômica inteligente, à frente do seu tempo, eu acompanho aqui o Pânico, conheço as tuas opiniões. A lei, como eu falei, ela é um mecanismo que deveria ter sido usado ao longo desses anos para fomentar, para gerar novas oportunidades. Se você perceber, a gente ficou dentro de uma bolha cultural nas últimas décadas. Isso com o recurso do contribuinte. Em vez desse recurso ter sido usado para incentivar novas possibilidades culturais, para gerar novas oportunidades para artistas, se você parar para pensar, ao longo desses últimos 20 anos, pelo menos, diversos artistas foram sepultados, não tiveram oportunidade de aparecer porque a gente ficou fazendo mais do mesmo. Eu vi uma entrevista muito bacana do Juca de Oliveira aí no Pânico outro dia. Não estou apontando que o Juca apoia o governo, não há nenhuma opinião política aqui, estou apenas lembrando que ele deu 2 entrevistas muito bacanas para o Emílio, para vocês aí no Pânico, em que ele diz que, antigamente, um dramaturgo, ele trabalhava 2, 3 anos em cima de um texto, em cima de uma peça, e aquilo, obviamente, que melhorava a qualidade, né? Dava asas à criatividade do dramaturgo, do autor. Por quê? Porque ele entendia que, se a peça fosse sucesso, ele teria um retorno financeiro e poderia sobreviver através da sua arte. No momento em que a lei entra e o cara faz só um argumento do espetáculo, já consegue captar. Por quê? Porque ele vai convidar
2, 3 artistas de muita relevância, de muito público, então pouco importa a qualidade do espetáculo. O dinheiro já estava garantido. Se você fizer uma linha temporal disso, obviamente que isso vai dar um empobrecimento cultural. Quanto mais você favorece aquela elite, mais você cria aquela preguiça, aquela facilidade de obter o dinheiro, é óbvio que o Brasil vai empobrecer culturalmente. Entende? Então é muito mais do que o próprio recurso, entendeu, Emílio? Exatamente. O que o Juca fala é o seguinte, porque o autor da peça do teatro, estamos de volta aqui para a Rádio Jovem Pan, também estamos conversando aqui com o Mário Frias, que é pré-candidato a deputado federal, foi o ex-secretário de Cultura do Brasil. A gente estava falando sobre o Juca de Oliveira e ele estava falando o seguinte, ele falou que antigamente eles trabalhavam pelo borderô, que é o quê? A grana da bilheteria. Então, todo espetáculo era bilheteria, o autor, ele ganhava 10% da bilheteria, então ele tinha que fazer a melhor peça para ele ter, ele viveu muito bem. A qualidade da obra. Uma outra época. Depois da Lei Rouanet, virou uma grana que entra e aí vai tocando, porque virou meio os amigos dos amigos. É o amigo do rei. Os amigos do rei. Eu gostaria muito de ser amigo do cara que tivesse a grana da Lei Rouanet. O amigo da caneta. Quem é o... Fazer uma peça na granja. Nessa toada eu gostaria de fazer uma pergunta para Mário. O dono do cofre. Diga lá. Pergunta rápida. Mário, tudo bem? Mário, a gente tem aqui uma situação que eu acho muito peculiar, né? Um dos filmes mais adorados pelo pessoal da direita é o Tropa de Elite 1, né? O primeiro filme do Tropa de Elite. Maravilhoso, filme legal. Só que a intenção do José Padilha era que o policial fosse o vilão, né? Na cabeça dele, na cabeça de um esquerdista, né? Que você percebe que a ordem, né, do mundo está invertida, assim, as coisas estão invertidas. E o José Padilha falou recentemente numa entrevista para a Veja que o Bolsonaro é o miliciano do Tropa de Elite 2. E ele defendeu o voto no Lula. Ele falou: o objetivo número 1 de qualquer brasileiro racional é tirar o Bolsonaro da Previdência. O governo dele é horroroso, não só pelo que fez durante o Covid, é o que fala, é a destruição da floresta amazônica. Minha pergunta para você o Zé tá morando na Califórnia. Então, é isso que eu queria ouvir do Mário. É isso que eu queria ouvir do Mário. Comédia. Qual que é a premissa para você ser um artista de esquerda, assim? Seu cérebro tem que derreter, você tem que deixar de enxergar o mundo como ele funciona. Porque você conviveu muito nesse meio. A pergunta era curta. Não mas é só para saber. Empolgou, você realmente acha que, do ponto de vista filosófico, esse pessoal tem algum tipo de percepção completamente enviesada, uma cegueira ideológica que cega eles para a realidade? Não, com opinião embutida. Cara, primeiro que essa resposta aí para essa matéria do Padilha é muito irresponsável, né? Porque eu cresci no Rio de Janeiro e a gente sabe o que é a milícia, né? Não é algo que você possa usar levianamente como ele está usando, né? A milícia mata, a milícia domina territorialmente. Eu acho que se não me engano, o Tropa de Elite 1 foi o primeiro filme dele, né? Então, ele deu sorte, ele deu muita sorte, né? Porque se ele queria fazer uma coisa, o tiro saiu pela culatra. Isso já mostra que ele não é tão bom quanto ele pensa, né? Porque se ele tivesse feito o filme que ele queria, talvez o filme não tivesse sido o sucesso que foi. Agora, eu convivi, assim como o Emílio também, eu tenho 25 anos de profissão, e eu sobrevivi a esse meio graças à minha educação, à minha família, meus pais, a forma com que nós fomos criados, né? Eu assisti aquela Marilena Chauí dando um chilique, dizendo que odeia a classe média. Eu tenho orgulho de ser classe média, porque eu vi o meu pai e a minha mãe dando muito duro para que a gente pudesse ter a oportunidade de estudar, para que a gente pudesse morar num lugar decente, para que a gente pudesse ter saúde, né? Então eu acho que essas pessoas, ao que eu vejo, são intelectuais, na maioria das vezes eu vejo que a grande maioria é o intelectual, né, que da USP, da UFRJ, né, não é uma crítica, acho que todo mundo tem que buscar a educação. Mas eu acho que faltou essa galera tirar um pouco a cabeça do diploma e olhar para o horizonte, né, ver mais pôr do sol, nascer do sol, ver mais a vida como ela é. Sair na rua, conversar com as pessoas, porque acaba que eu acho que essas pessoas ficam in vitro, sabe? Parece aqueles provetas, assim, que o cérebro fica girando sempre no mesmo lugar e não aprendem com as derrotas, com as vitórias da vida, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O Zé Padilha, ele veio várias vezes aqui. Eu sou fã do Zé. O Zé é bom pra caramba. O Zé, ele sofreu muitas ameaças
no Rio de Janeiro, não sei se é de ministro, não sei, foi obrigado a ir embora do Brasil. Isso. Entendeu? Então tem essa história também do Zé, que é uma história terrível da produtora dele no Rio de Janeiro. Sim. E só pra pontuar quando ele veio aqui... Você se lembra disso aí? Sim. Então tem uma história do Zé Padilha, ele como diretor, eu sou fã. Sim. Sou fã do trabalho dele, acho ele muito bom. Né, Emílio? Agora muito me espanta uma pessoa que tem essa experiência de vida. Muito me espanta uma pessoa que tem essa experiência de vida tá querendo tirar um presidente que justamente está preocupado com a segurança pública, como nunca aconteceu, né? Porque o Rio de Janeiro é a herança do Brizola, né? Eu conheço bem o Rio de Janeiro do Brizola, né? Aqui não sobe morro enfim, né? Eu convivi nesse Rio de Janeiro, perdi um pai assassinado no Rio de Janeiro, conheço bem até onde vai o limite. Então, na minha opinião, além de leviana, esse depoimento dele, essa resposta dele para essa revista aí foi muito irresponsável, né? Agora, para quem mora na Califórnia, talvez seja uma boa, né? Mas ele foi meio que... Foi terrível. Mas é muito curioso. Com a família e o caramba. Sim. Por isso que eu acho que ele falou alguma coisa assim, também eu não sei. Mas ele fala muita coisa. Quando ele veio aqui, Emílio, só pra pontuar, ele falou mal da Dilma. Ele falou o seguinte, ele falou que a Dilma tinha que ganhar pro brasileiro aprender. Tá torcendo pra Dilma ganhar. Eu sei, mas é a opinião dele. Tem que respeitar a opinião dele também. Então, o Mário Frias tem a dele, você tem a sua. Você é em cima do Muro. Em cima do Muro. Sim, em cima do Muro. Deixa eu agradecer. O que é? Em cima do Moro. O Moro? Coitado do Moro também, vou te falar. Moro esqueceram. Muito bem. Vocês têm mais alguma pergunta ou não? A gente pode fazer... Você quer fazer, Morgadão? Não, Superman tinha Não, a gente tá falando exatamente disso e isso tá se refletindo nas pesquisas, né? De alguma forma. O que você acha, Mário, das pesquisas que o Lula tá sempre aumentando ali, por conta você acha que a classe artística ainda consegue influenciar muitas pessoas? Olha, eu acho que quando você é adolescente, você até pode ser influenciado, né, por essas narrativas. Mas pessoas que têm mais de 30, 35 anos e viveram o Brasil das últimas décadas, realmente, aí fica difícil entender uma pessoa razoável que queira votar no Lula. Mas eu acho que é o que eu falei. Tem uma galera que está desesperada pela saída do Bolsonaro porque acabou o dinheiro fácil. Tem uma galera. Tem uma galera brava. Emílio. Muito bem. Bom, eu quero agradecer. Ô, Mário, obrigado aí por você atendeu a gente aí. Vai ser pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Ele que sofreu, quase foi pro saco. Empacotou, mas voltou. Que os caras te encheram em frias. Mas não voltou. Foi, mas voltou. Tá louco. Tem que controlar o X-Bacon, Marião. Oi? Ô, Emílio, eu vou te falar um negócio, cara. A gente tá junto aí pelo menos há 2 décadas aí, pra falar pouquinho, né? E eu nunca tinha apanhado tanto na minha vida, cara. Teve um período depois que nós lançamos a nova gestão normativa da Rouanet, cara, que chegou ao número de 300 matérias por dia, acabando comigo. Então, assim, eu de gatinho da Malhação virei vilão da novela das 8. É inacreditável que os caras batem. Bate sem dó, né? Sim. Sem dó. Bate sem dó. Sem parar. Bate seco. Obrigado, viu, Mário? Obrigado pelo papo. Mário Frias conversou com a gente aqui. O Instagram dele é @MárioFriasOficial para você ter o contato direto com ele lá. Obrigado pelo papo. Muito obrigado, meu irmão. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Agradeço sempre aí isso aí. ao Pânico. Obrigado, parabéns. Valeu, um abração. Obrigado. Valeu, aí, Mariovski. diretamente do acho que é na casa dele, não sei onde